Como surgiu o maior escândalo do esporte olímpico mundial? Um esquema de doping que baniu das Olimpíadas do Rio a equipe inteira de atletismo da Rússia. Tudo começou com um casal russo hoje exilado nos Estados Unidos. É uma história de delações, espionagem e também uma história de amor. Veja no 60 Minutes. Um país sob suspeita. Atletas movidos a esteroides. Drogados para vencer. Um esquema de fraude financiado e mantido em segredo pelo próprio governo russo. O escândalo veio à tona em novembro do ano passado. Todo o atletismo foi suspenso e proibido de participar das Olimpíadas do Rio. Agora, a investigação da Agência Internacional Antidoping revelou que 22 das 28 modalidades olímpicas participaram da fraude. Um esquema desvendado por este casal russo. Eles vivem com o filho em um apartamento de um quarto nos Estados Unidos. Fugiram da Rússia depois de denunciar o maior escândalo da história recente do esporte. Yulia Rusanova era a aposta do país na corrida de 800 metros. Por mais de 5 anos, ela usou anabolizantes que potencializavam força e um acelerador cardíaco, o chamado EPO. Tudo sob orientação do treinador e da equipe médica. Yulia conta que não acreditava estar fazendo nada de errado porque o uso destas substâncias era rotina entre os colegas. Nunca deram a ela a opção de parar. A atleta diz que se sentia intocável. Foi graças às substâncias ilegais que Yulia se classificou para as Olimpíadas de Londres em 2012. Ano em que conheceu aquele que se tornaria seu marido. Por ironia do destino, os dois se viram pela primeira vez em um seminário antidoping. Vitaly Stepanov trabalhava para a Rusada, agência antidoping russa. Ele conta que sempre foi apaixonado por esporte e acreditava na transparência dos atletas de seu país. Eram heróis. Her to be a real hero, not a fake one. Mas foi no primeiro encontro com Yulia que Vitaly teve o choque de realidade. Ela contou com muita naturalidade que todos os atletas usavam anabolizantes regularmente. Vitaly ouviu da própria namorada que a agência onde ele trabalhava acobertava as irregularidades. Rusada helps Russian athletes to win medals. Rusada does testing, but fake testing. Yulia e Vitaly se casaram, mas ele nunca se acostumou a conviver com a culpa de guardar o maior segredo do esporte russo. By the vice president of the federation. Vitaly ouviu da boca do vice-presidente da agência antidoping que alguns atletas não deveriam ser testados e ofereceram dinheiro para que o agente adulterasse os resultados. And my answer is, this is what I get paid for, and I don't need any extra money. So she was selected. She must be tested. Vitaly diz que reportava a seus superiores todas as tentativas de fraude, mas os chefes mandavam que ele fizesse vistas grossas. Frustrado, o agente tomou a perigosa decisão de sair da Rússia e denunciar o escândalo ao WADA, Agência Internacional Antidoping. Nos 3 anos seguintes, o agente enviou 200 e-mails e 50 cartas para documentar tudo o que testemunhava. Mas a Agência Internacional Antidoping considerou que não havia provas suficientes para abrir uma investigação contra a Rússia. A coragem de Vitaly custaria a ele o emprego e o casamento. Yulia pediu o divórcio. Ela se sentia traída. Via no marido um inimigo. Mas um episódio mudou essa história. Pouco antes dos Jogos de Londres, Yulia se machucou. Ela estava fora da competição. Sem a chance de levar uma medalha para casa, ela perdeu a proteção do governo russo.
E os testes, antes adulterados, desta vez acusaram o uso de substâncias ilegais. A atleta foi banida do esporte por 2 anos e procurou Vitaly dias antes de assinar os papéis do divórcio. Yulia conta que os dois decidiram denunciar juntos a fraude. Ela usou uma câmera escondida para gravar o treinador entregando a ela os esteroides e os colegas confessando o uso de anabolizantes. O líder da equipe médica foi filmado explicando a Yulia como ela deveria proceder para ter os resultados dos testes manipulados. Nesta gravação, a velocista Maria Savinova afirmou que usou drogas estimulantes. Ela conquistou o ouro nas Olimpíadas de Londres. Maria Savinova admite que o treinador ajuda a fraudar os testes porque é a única maneira de não ser flagrada. E mais, diz que toda a delegação russa usa anabolizantes. A Agência Internacional Antidoping indicou o casal Stepanov para uma entrevista ao canal de TV alemão ARD. Foi assim que, em dezembro de 2014, o mundo descobriu uma das maiores fraudes do esporte olímpico. O diretor da agência antidoping americana orienta o casal Stepanov. Ele desmascarou alguns dos maiores casos de doping da história, como o do ciclista Lance Armstrong. Para ele, este é um caso sem precedentes. A primeira vez em que um esquema de fraudes é orquestrado pelo governo de um país. Confirmed what a lot of people, this was a system orchestrated by the sport leaders to ensure that they won at all costs. We're essentially limited. Finalmente, havia provas suficientes e pressão pública para a Agência Internacional Antidoping abrir uma investigação. Em um relatório de 300 páginas, a agência apontou detalhes do que chamou de enraizada cultura da fraude. Por trás dos testes adulterados estava o laboratório deste homem, a maior autoridade do doping russo, Grigory Rodchenkov. Quando o escândalo veio à tona, ele foi demitido do Kremlin, a sede do governo. Grigory Rodchenkov se refugiou nos Estados Unidos. Nos últimos meses, ele tem passado informações ao casal Stepanov. Só não imaginava que as conversas eram gravadas. 15 horas de diálogos estão agora nas mãos dos investigadores. As informações de Rodchenkov ameaçavam a legitimidade dos resultados das Olimpíadas de Inverno na Rússia em 2014. O laboratório de Rodchenkov testou os atletas russos durante os Jogos. Segundo ele, até a Polícia Federal do país ajudou a manipular os resultados dos exames. That some FSB agents worked as doping control officers during the Sochi Games. Segundo as gravações, ao menos 4 medalhistas de ouro russos ganharam sob o efeito de anabolizantes. No último domingo, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, decidiu manter a proibição dos russos no atletismo. Mas permitiu que atletas das demais modalidades participem das Olimpíadas, desde que cada um se submeta a novos exames antidoping e os realizem fora da Rússia. Yelena Isinbayeva, campeã olímpica do salto com vara, disse que vai lutar até o fim. A atleta que iria se aposentar depois da Olimpíada entrou com um recurso individual contra a suspensão, mas teve o pedido negado. Para a velocista americana Lísia Montanho, o 5º lugar nas Olimpíadas de Londres teve sabor de injustiça. Pela primeira vez, ela assiste ao vídeo da corrida que deu à russa Maria Savinova a medalha de ouro. Mostramos agora há pouco a gravação dela admitindo o uso de anabolizantes. A americana lembra de ter a sensação de competir com robôs, porque a velocidade que a russa atingiu não era natural.
Maria Savinova e outra russa que terminou a prova em terceiro lugar foram banidas definitivamente do esporte. A Lísia vai competir no Rio. Mesmo sem a presença dos russos no atletismo, a Lísia pode enfrentar atletas do país. O Comitê Olímpico Internacional permite que eles passem por novos testes e, se estiverem limpos, participem sem representarem nenhuma nação. Foi o que fez Yulia Rusanova Stepanov, a mulher que tirou o próprio país das competições no atletismo. Mas ela teve o pedido negado. Hoje, Yulia só carrega uma bandeira, a da transparência no esporte. No Rio, um domingo especial para a delegação brasileira. Foi o dia de hasteamento da nossa bandeira na Vila Olímpica. Não tinha muita gente, mas pensa num grupo animado. Atletas, técnicos e dirigentes festejando a entrada na Vila Olímpica. É o momento mais importante da história do esporte brasileiro, a realização de um sonho. A cerimônia de hasteamento da bandeira acontece para todas as delegações que chegam à Vila Olímpica. Mas desta vez é o Brasil chegando para competir em território brasileiro. A cerimônia não poderia ser mais brasileira. Tem ritmo, tem dança, tem a cara do Brasil. O humorista Fábio Porchat, um dos embaixadores do time Brasil nas Olimpíadas, também participou da festa. Eu já tô na festa, meu Deus do céu, eu já tô animado. E viu de perto o quanto esse momento mexe com os atletas. O brasileiro é um povo tão animado, que torce tanto, então a gente tem que aproveitar e jogar tudo isso para o Brasil, para os nossos atletas. Depois da dança e dos discursos, vem um momento mais solene, quando a bandeira sobe, quando o hino toca. Esta é a primeira vez que o hino nacional é tocado num evento oficial nos Jogos Olímpicos do Rio. É uma cerimônia de boas-vindas, sem muita pompa, mas capaz de emocionar até os atletas mais experientes. Janice Teixeira tem 54 anos. É a mais velha entre os 465 atletas que representam o Brasil na Olimpíada. Vai competir no tiro esportivo e sentiu na pele, pela primeira vez nestas Olimpíadas, o que significa estar aqui. Arrepia, que dá friozinho na barriga e que dá vontade de chorar quando a bandeira brasileira sobe lá. No final, todo mundo caiu no samba, menos o mascote brasileiro nas Olimpíadas. Esse foi pro alto. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Há 5 dias das Olimpíadas, um mistério e muita expectativa. Quem terá o privilégio de acender a pira olímpica no estádio do Maracanã? Enquanto isso, a lista de famosos que conduz a tocha olímpica Brasil afora alimenta os mais diferentes palpites. Ela é notícia mundial. Há 90 dias, a tocha olímpica cumpre uma rigorosa agenda de visitas pelo país. Há 5 dias do início do evento, a dúvida é: quem vai acender a pira olímpica? Na minha opinião, é a Anitta. Porque eu ouvi dizer que ela vai abrir, né, a Olimpíada, né? Então, de repente, ela também vai acender a pira. Pelo jeitão, eu acho que vai ser a Xuxa, ela tá com jeito, viu? É a pira olímpica que a Xuxa acendeu. Valesca Popozuda. Porque ela é despojada, bonitona, tem que ser ela merece. Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Celebridades artísticas estiveram ao lado da tocha durante o revezamento.
Zezé de Camargo e Luciano conduziram a tocha na cidade onde nasceram, Pirenópolis, Goiás. O cantor Tiaguinho levou uma multidão para as ruas de Salvador. Daniela Mercury também curtiu a festa na Bahia. A cantora Ludmilla conduziu a tocha em São Paulo. Ao lado dela estava a apresentadora Sabrina Sato. A lista de celebridades é grande. Participaram ainda os apresentadores Gugu e Rodrigo Faro. O ator Tony Ramos mostrou que está em forma e arriscou uma corridinha. No revezamento, alguns percalços também. Teve gente que caiu e teve gente que tentou apagar a tocha com balde d'água e extintor. No Amazonas, uma notícia triste. Uma onça pintada que participou do revezamento foi abatida por homens do exército. O animal teria ficado estressado com tanto movimento. O revezamento deu o que falar. Mas acender a pira olímpica é um dos momentos mais esperados das Olimpíadas. É o início de tudo. E nessa hora, artista não tem vez. O Comitê Olímpico Internacional convida apenas esportistas que fizeram história em suas modalidades. Em Londres, em 2012, a união de várias tochas carregadas por atletas resultou em um show de fogos. E o que dizer dos Jogos de Barcelona em 1992? Pontaria e precisão abriram as Olimpíadas na Espanha. Nos Jogos de Atlanta, homenagem ao lendário Muhammad Ali. O pugilista foi o último condutor da tocha olímpica. No Rio, o evento é cercado de segredos. Será inédito. Os Jogos do Rio terão 2 piras olímpicas e uma delas ficará aqui na Praça Mauá, no centro do Rio. A primeira pira será acesa no Maracanã durante a abertura dos Jogos, mas tudo ainda é um grande mistério. Ninguém sabe como a pira será acesa e nem como esse fogo olímpico vai chegar até aqui. Afinal, são 8 quilômetros de distância. O suspense faz parte do roteiro. Caê Rodrigues é o carnavalesco da Escola Imperatriz Leopoldinense. Ele aposta que a cerimônia de abertura será uma das mais bonitas da história. Tem que ter beleza, emoção, muita emoção, né? Acho que surpresas, né, que vão acontecendo ao longo das apresentações, cores, movimentos e principalmente a participação de pessoas que façam a diferença, né? Que toque o coração das pessoas, porque o espetáculo não é só para o Brasil, o espetáculo é para o mundo inteiro. Mas será que dá para saber, afinal, quem vai acender a pira olímpica? O Torben Grael. Você acha? Eu acho que ele merece. Eu acho que... Gustavo Kirten. É porque ele ganhou Roland Garros várias vezes, eu acharia que seria interessante. Marcelo Negron do vôlei, que ele foi um cara que trouxe aquela medalha de ouro ali que foi inesquecível pra gente. Pelé, claro. Por quê? Figura mais conhecida, mais popular que nós temos. Acho que ele é o representante perfeito para acender a tocha. O maior craque de futebol brasileiro e um dos nomes mais fortes. Até o momento, ele não participou do revezamento. Em Santos, Pelé apenas segurou a tocha, mas não se locomoveu. Outro nome que ganha destaque é o do atleta da vela Robert Scheidt. Ele é um dos maiores medalhistas brasileiros nas Olimpíadas. 5. Quem também desponta no cenário é César Cielo, um dos maiores nomes da natação brasileira. A Luísa Parente foi a primeira atleta brasileira a participar de 2 Olimpíadas consecutivas, em Seul em 88 e em Barcelona em 92. Nessa Olimpíada, ela carregou a tocha e também é comentarista aqui da Rede Record. E claro, com todo esse espírito olímpico, ela tem um palpite sobre, afinal, quem vai ser o atleta que vai acender a pira olímpica. Quem que você acha, hein, Luísa? Olha, Isabela, mais do que um palpite, na verdade, acho que até um desejo. O meu voto seria
queria para o Vanderlei Cordeiro, que eu acho que ele representa o verdadeiro, assim, espírito olímpico por tudo que ele passou. E, assim, realmente nós ficamos muito emocionados com ele. E eu acho que ele representaria a gente muito bem, todos os atletas olímpicos e o próprio espírito olímpico. Mas, às vezes, requer mais medalhas. Então, poderia ser, por exemplo, o Robert Scheid, né, que é o maior medalhista até aqui. Agora é contagem regressiva. Quando a gente descobrir, vai ser uma grande emoção, tenho certeza.